nosso convidado, nossa convidada, para celebrar culto agora. Culto ao nosso Deus, Deus triuno, Pai, Filho e Espírito Santo. E eu quero trazer a palavra, lema desta semana, palavra de Lucas 24, 32, que diz: Os discípulos de Emaús disseram um ao outro: Porventura, não nos ardia o coração quando ele, pelo caminho, nos falava, quando nos expunha as Escrituras? Deus deseja que nós nos abastecemos da sua palavra, que ela também nos anime, preencha a nossa vida, nos faça arder o coração. Assim celebramos este culto também pedindo que Deus fale conosco a sua palavra, aquilo que Ele quer para a nossa vida. Amém. Convido você para juntos orarmos. Bondoso Deus, nós agradecemos por este dia, te agradecemos por este culto, te agradecemos pela tua palavra. Obrigado, Senhor, que com a tua palavra tu falas a nós, falas aquilo que precisamos ouvir. Nos conheces, sabes aquilo que temos enfrentado, aquilo que pensamos e necessitamos. Diante de ti também nada precisamos esconder, mas obrigado, Senhor, porque tu nos aceitas e obrigado também porque tu não nos deixas como estamos, tu nos transformas. Por isso, Senhor, guia a nossa vida, transforma o nosso viver. Nos dá direcionamento nas escolhas que fizemos, nos caminhos que tomamos. Assim oramos pedindo que abençoes este culto. É em nome de teu Filho Jesus que somos agradecidos e pedimos, orando. Amém. Convido você para ouvirmos o hino e também a história bíblica das crianças. Domingo passado, vocês ouviram que Tomé não creu logo quando os discípulos falaram para ele que Jesus tinha ressuscitado. E hoje eu vou continuar a história, quando Jesus subiu ao céu. Jesus se reunia vários dias com os discípulos e ensinava a eles como eles deviam de continuar a falar de Jesus para o povo enquanto ele ia subir ao céu para morar com o Pai. Mas Pedro era muito curioso. Ele perguntou: mas Jesus, agora que tu voltou a viver, tu vais ficar para sempre conosco? Não, eu vou morar lá no céu com meu Pai e vou preparar lugar para vocês. No último dia, Jesus levou os seus amigos para o Monte de Oliveiras. E ali, ele ensinava para eles mais sobre a sua vida. E só Jesus sabia que era hora de ele ir morar lá no céu.
Enquanto isso, Jesus começou a subir para ir morar com seu pai lá no céu. No momento que Jesus ia subindo, os discípulos ficaram olhando admirados. De repente apareceram 2 homens de branco. Eram os anjos. E eles falaram: aquele Jesus que vocês viram subir, ele irá voltar para buscar vocês. Não fiquem tristes. Os discípulos se encheram de alegria e felicidades que Jesus iria voltar buscar eles. Crianças, você sabe o que quer ser discípulo? Discípulo é uma pessoa que segue a Jesus e entrega a sua vida a Jesus. Pois é, nós podemos ser discípulos. Então, crianças, vamos ser discípulos de Jesus? Vamos seguir o que Jesus deixou para os discípulos? Vamos ajudar a anunciar a palavra de Jesus para os outros? Vamos começar com nossos pais, irmãos e amigos. Porque lá no céu, crianças, não tem tristeza, doença, nem dor e nem pecado. Lá no céu, nós podemos viver com Jesus, os anjos e sermos felizes para sempre. Um abençoado domingo para vocês. A leitura bíblica de hoje está no Evangelho de Lucas, capítulo 24, os versículos 36 até o 48, que eu leio com vocês. Falavam ainda essas coisas quando Jesus apareceu no meio deles e lhes disse: paz seja convosco. Eles, porém, surpresos e atemorizados, acreditavam estarem vendo um espírito. Mas ele lhes disse: por que estáis perturbados? E por que sobem dúvidas ao vosso coração? Vede as minhas mãos e os meus pés, que sou eu mesmo. Apalpai-me e verificai, porque o espírito não tem carne nem ossos, como vedes que eu tenho. Dizendo isso, mostrou-lhes as mãos e os pés. E por não acreditarem eles ainda, por causa da alegria, e estando admirados, Jesus lhes disse: tendes aqui alguma coisa que comer? Então lhe apresentaram um pedaço de peixe assado e um favo de mel. E ele comeu na presença deles. A seguir Jesus lhes disse: são estas as palavras que eu vos falei, estando ainda convosco. Importava se cumprisse tudo o que de mim está escrito na lei de Moisés, nos profetas e nos salmos. Então lhes abriu o entendimento para compreenderem as Escrituras. E lhes disse: assim está escrito que o Cristo havia de padecer e ressuscitar dentre os mortos no terceiro dia, e que em seu nome se pregasse arrependimento para a remissão de pecados a todas as nações, começando de Jerusalém. Vós sois testemunhas destas coisas. Que Deus abençoe este momento de meditar, de ouvir a sua palavra. Hoje estamos diante de um texto muito importante para a nossa vida cristã. Um texto onde Jesus aparece em frente aos discípulos na cidade de Jerusalém. O texto de Lucas não nos diz, mas é provável, como nos contam os outros evangelhos, que os discípulos estivessem com as portas fechadas, trancadas e as janelas também, com receio, com medo. Jesus havia sido levado, sofrido a morte em uma cruz, e os discípulos tinham medo de que acontecesse algo com eles, de que alguém os identificasse como um dos seguidores de Jesus. E ali, a portas trancadas,
estão eles, ainda decidindo o que vão fazer, qual o melhor caminho a seguir, o que afinal eles iriam fazer. E antes mesmo que os homens que estiveram com Jesus no caminho de Emaús pudessem falar, relatar da sua experiência, Jesus então aparece no meio deles como o Cristo, aquele que ressuscitou. Imaginem o espanto deles. O próprio texto nos relata que eles acharam que estavam diante de um espírito. Mas quando Jesus mostrou as suas mãos, os pés, eles então se acalmaram os seus corações. Acalmaram-se, pois viram as marcas da morte de cruz que Jesus havia sofrido. Acalmaram-se, pois sabiam que ali estava de fato o Mestre. E para aqueles que ainda tinham alguma dúvida, Jesus deixou que tocassem nele, tocassem nas suas feridas e em seguida pediu também algum alimento, ele estava com fome, para assim mostrar que era ele mesmo, que não se tratava de um espírito, mas que ele estava ali de fato, que ele havia ressuscitado. Mas por qual motivo Jesus tem essa atitude de mostrar as suas feridas? Seria para apenas crerem que era mesmo o Mestre? Agostinho assim afirma: ele ressuscitou com suas feridas curadas e as suas cicatrizes mantidas. Por isso ele julgou útil para os seus discípulos que suas cicatrizes fossem mantidas, para que por meio delas as feridas dos corações fossem curadas. Jesus manteve as cicatrizes da morte de cruz para que os seus discípulos tivessem a chance e o perdão da sua incredulidade. Assim Jesus o fez, pois sabia que os seus discípulos não tinham entendido de forma verdadeira a sua missão, tudo aquilo que ele passaria e o porquê de passar por tantas coisas. E ao mostrar as marcas da morte de cruz, como bem sabemos, e vir ao encontro dos seus discípulos, fez então com que os seus olhos se abrissem, que de fato eles pudessem enxergar toda a missão, tudo que estava diante deles. Só assim eles poderiam continuar de fato a sua missão. Só assim eles poderiam se preparar e Jesus poderia preparar os discípulos para o que ainda viria a seguir. E a partir do comer, assim como o fez na instituição da ceia, onde ele alertou a sua morte, Jesus novamente come e faz com que esse momento, com que essa refeição anuncie agora a sua ressurreição. Depois de comer e dar tempo aos seus discípulos entenderem os acontecimentos, Jesus então passa a instruí-los. E ele assim o faz, lembrando das palavras contidas no Antigo Testamento por Moisés, os profetas e os salmos. Palavras estas onde Cristo é o centro e que não podem ser interpretadas sem Ele. Aqui Deus abre as mentes e os corações destes discípulos com a sua palavra e lhes dá a fé. Assim como aqueles homens no caminho de Emaús, Jesus dá entendimento dos textos bíblicos para os seus discípulos. E isso acontece não apenas para eles entenderem e guardarem essas palavras para si mesmos, mas Jesus tem um propósito com isso. Um propósito muito maior ao agir dessa forma. Ele quer que estas pessoas, que os seus discípulos, preguem sobre
a morte e sobre a sua ressurreição. Que eles preguem que esta morte gera arrependimento para a remissão dos pecados. A missão anunciada por João Batista deve agora continuar com os discípulos de Jesus. E é por isso que Cristo permanece com eles por alguns dias. É necessário que eles entendam, creiam na ressurreição e possam anunciar que assim como eles têm a chance, tiveram a oportunidade de perdão dos seus pecados, quando os confessam de coração, cada pessoa, não só de Jerusalém, mas em todos os lugares, em todas as épocas do mundo, tem a mesma oportunidade, tem a mesma chance. E por meio disso, por meio deste constante anunciar da palavra de Deus, que hoje também estamos aqui, reunidos em culto. Isso porque muitos homens e mulheres foram alcançados pela palavra de Deus, por essa palavra da salvação. A palavra que nos lembra que Cristo ressuscitou e que um dia irá voltar para nos buscar. A pergunta que nos cabe refletir é a seguinte: se essa palavra me alcançou, se essa palavra alcançou a você, porque homens e mulheres não deixaram de anunciar, de proclamar essa palavra, você, vamos cumprir essa tarefa de viver essa palavra e anunciá-la para mais pessoas? Essa é a pergunta que você também precisa se fazer. Pense em como tem sido o seu viver cristão. Se é um viver apenas de domingo, onde a gente cumpre o nosso dever de ir à igreja, de assistir ao culto, ou se é um viver onde de fato amamos a Jesus Cristo por aquilo que Ele fez por nós e assim queremos anunciar essa palavra adiante para toda e qualquer pessoa. Como é o nosso ser cristão? Como é o nosso viver cristão? Que Deus te ilumine, que Deus te dê sabedoria e mostre qual é o único e verdadeiro caminho a seguir. Que a ressurreição de Cristo não tenha sido em vão, mas que de fato ela possa ser o centro da minha e da tua vida. Que ela te preencha de alegria e de gratidão e que ela te oriente a transmitir a palavra adiante, a dar testemunho dessa palavra para as pessoas à sua volta. Amém. Walking
agora o vídeo elaborado pela igreja para as ofertas deste final de semana. Estamos em tempos de cuidado. A pandemia agravou problemas sociais já existentes. A diaconia é a ação do cuidado, pois nos permite exercer a fé com ações de amor e solidariedade. A próxima oferta nacional será destinada ao Fundo de Diaconia da IECLB. Todas as vezes que vocês deixaram de ajudar uma destas pessoas mais humildes, foi a mim que deixaram de ajudar. Palavra de Jesus no Evangelho de Mateus, capítulo 25, versículo 45. Neste momento em que vivemos uma realidade devastadora, a Igreja mostra a sua relevância no mundo através das muitas ações de amor. Sejam elas nas doações, na oração, no cuidado próprio ou aos outros, ou até mesmo no isolamento. A diaconia, ela transforma vidas e também transforma comunidades. Neste momento de pandemia, neste momento que tem muita gente passando fome, eu quero alertar vocês e pedir com muito carinho, por favor, doem, é urgente. Acompanhe agora o passo a passo de como doar. Clique no card ou na nuvem de palavras para ofertar. Selecione o fundo para qual deseja destinar sua oferta. Preencha seus dados corretamente e clique em ofertar. Você será redirecionado para a página do PagSeguro para finalizar a oferta. Preencha seus dados corretamente. Escolha o método de pagamento. Preencha seus dados e confirme o pagamento. Pronto, você ofertou. Oferte para o Fundo de Diaconia da IECLB. Convido você para um momento ainda de oração. Feche teus olhos, busque a concentração diante de Deus, vamos falar com Ele. Deus bondoso, Deus amado, nós te agradecemos por essa oportunidade de, mais uma vez, ouvir a Tua Palavra. Somos gratos, Senhor, porque essa Palavra preenche a nossa vida, nos anima, nos fortalece, também nos encoraja para desafios. Ó Deus, obrigado porque muitas pessoas falaram, anunciaram essa palavra. E obrigado porque também nós fomos alcançados por ela. Pedimos, Senhor, que Tu nos encorajes a cada dia a darmos testemunho dessa palavra para as pessoas que convivemos. Seja por nossas palavras, seja pelo nosso modo de agir, que as pessoas possam saber de Ti, possam saber que Tu és o Salvador das suas vidas. Pedimos, Senhor, que assim Tu também nos animes com a Tua palavra diante de situações difíceis que nós enfrentamos. Colocamos pessoas doentes em Tuas mãos, colocamos pessoas enlutadas em Tuas mãos, colocamos pessoas entristecidas, pessoas com depressão, pessoas com problemas nas suas famílias. Que Tu possas, Senhor, estar agindo na vida de cada uma, mostrando o caminho certo, dando orientação. Que Tu possas também, nesse sentido, nos usar, Deus, para falar com essas pessoas, para ouvir essas pessoas, para nos colocarmos ao lado de cada uma delas. E assim, Deus, queremos confiar tudo mais que está no nosso coração, na nossa mente agora, na oração que Teu próprio Filho nos ensinou, quando dizemos: Pai nosso que estás no céu, santificado seja o Teu nome, venha o Teu reino, seja feita a Tua vontade, assim na terra como no céu. O pão nosso de cada dia nos dá hoje, e perdoa-nos as nossas dívidas, assim como nós também perdoamos aos nossos devedores. E não nos deixes cair em tentação, mas livra-nos do mal, pois Teu é o reino, poder e a glória para sempre. Amém. Que Deus te abençoe, que Deus te guarde, que Deus te proteja. Que Deus dê a ti orientação, sabedoria a cada dia, que Ele conduza os teus caminhos
e que Ele te dê a paz, hoje e sempre. Amém.